Olá pessoal, mais um Vocalize para você e hoje vamos falar sobre o tema liderança, recebendo aqui o professor Guilherme. Seja bem-vindo, professor, uma alegria recebê-lo aqui no nosso bate-papo. Muito obrigado, Ivê, pelo convite. A gente está aqui para conversar um pouquinho. Acho que é um assunto muito bacana de se falar. É difícil, porque de uma certa forma isso envolve um pouco também da experiência, da história que a gente vai construindo, mas existe processo, né, para se tornar líder, para trabalhar, desenvolver essas competências, né, da liderança. Então, a gente vai tentar falar um pouquinho sobre esse caminho, sobre as histórias, do que de fato acaba acontecendo todo dia, né? Porque a liderança ela tem que ser provada todo dia. Legal. Mas deixa eu te contar um pouquinho por que te chamaram aqui. A gente tenta aqui no Vocalize sempre responder a perguntas, não querem calar. Hoje, a gente dando aula para jovens, eu costumo perguntar assim para eles: quem aqui quer ser líder? São poucos que levantam a mão. Então, a ideia hoje aqui é que a gente saia com mais motivados do que desmotivados, mas também a gente contar por onde acontece isso. A gente está vendo um movimento na China, né? Que tem acontecido, dos jovens cada vez boicotarem um pouco cargos que demandam mais pressão, que demandam mais trabalho, inclusive, e a gente quer perguntar, porque a gente vai precisar de liderança, a gente sempre precisou de liderança, então eu gostaria que nessa conversa você inspirasse alguns jovens que estão nos escutando, e você que é tão jovem e hoje já pró-reitor de graduação. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória. Legal, bacana. Eu acho que muito do que você comentou, eu acho que o papel e a questão de se trabalhar uma responsabilidade maior, até pela geração que tem se construído agora, isso não passa a ser algo que eles têm tanta ambição assim, né? Do que era, por exemplo, quando eu tinha 20 e poucos anos de idade, eu já tinha uma ambição para assumir cargos de liderança, né? Inclusive já trabalhava com algumas funções de líder dentro da indústria têxtil, então você já começa a construir uma trajetória lá no passado. E hoje muda um pouco esse perfil, né? Muda um pouco da forma como eles veem o mundo, como eles consomem o mundo, né? Então, de certa forma, a vontade deles agora ela está muito mais direcionada à questão de aproveitar um pouco a vida. E não que a liderança não te dê isso, ela te dá sim, né? Você tem uma bagagem de um olhar, de uma empatia, de um entendimento melhor de um processo, de um entendimento melhor das pessoas, né? Um processo que muitas vezes ele acaba, em alguns momentos, sendo solitário, de reflexão, de análise das decisões que são tomadas, né? E muito de um trabalho de influenciar as pessoas, né? Para fazer aquilo que de fato a organização precisa, mas que também para elas façam sentido. Então, que é o propósito, né? Então, assim, você sempre tem que trabalhar essas questões de ganha-ganha. Então, na minha trajetória, eu passei muito tempo desenvolvendo esse trabalho de liderança. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 15 anos de idade já estava trabalhando. Então, assim, já estou uma longa jornada aí de trabalho. Você não idade, hein? Então, você já falou que eu sou muito jovem, então, quer dizer, eu vou aproveitar. Então, desde os 15 trabalhando e logo quando eu começo a trabalhar na indústria com 15 anos, com 16 eu já começo a assumir cargos de liderança dentro dos meus setores, dos setores que eu trabalhava. Muito assim, pela questão até de ter uma facilidade maior na tecnologia, no acesso à informação, de já pensar e começar a trabalhar muito com dados, né? Então era uma pessoa que já usava esses recursos como uma ferramenta para me destacar, né? E isso ajudou bastante nessa trajetória minha profissional. Então, nesse começo,
era um começo que, mais a questão técnica, ela dava uma condição de liderança, né? E aí é lógico, depois com o passar do tempo, né, você vai amadurecendo, você vai convivendo com algumas determinadas situações que você não tinha uma referência, né? Ou as referências que eu tinha eram aquelas referências que é da geração do Google, como que chama mesmo? Baby Boomer. Baby Boomer. Da geração anterior. Eu travei muitas batalhas com essa geração porque era uma geração que tinha um outro pensamento, uma outra ideia de mundo, uma outra constituição de família, de trabalho, de enxergar o mundo, né, como ele deveria ser. E por eu ter começado muito cedo, então havia um choque muito grande. Então, assim, hoje, né, depois que passa esse tempo, eu olho e eu falo assim, hoje sou eu que sou essa geração que está mais, vamos dizer assim, não está tão atualizada com a geração mais nova, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar e entender um pouco da cabeça deles, né? Porque o nosso trabalho, evidentemente, né, por mais que hoje esteja em cargo de liderança, mas o nosso trabalho é ser professor. E se eu não consigo enxergar a cabeça do meu aluno, como ele pensa, os gostos, o que ele escuta, o que ele vê, o que ele consome, como é a rotina dele, automaticamente vai ser um TED para ele. Né? Então, assim, imagina para quem começa a enxergar isso no seu líder, por exemplo, que muitas vezes não tem essa preocupação por não estar no meio acadêmico. Então, ele toma como base como ele foi... o papel da liderança passou na vida dele, os exemplos que ele coletou ao longo da vida, e ele espelha esse exemplo e coloca isso para uma outra geração. E aí quando a geração olha e fala assim, Deus do céu, eu não quero ser esse cara no futuro. Então, assim, é lógico, porque o modelo que ele tem de referência e tudo que se viu até hoje é um modelo de referência que não faz mais parte dessa geração. Então, a adaptação do líder também faz parte desse processo de entendimento, de busca de conhecimento, de diálogo, de conversa, entender que muitas vezes, né, acho que a gente passava às vezes madrugadas trabalhando, né, mesmo não exercendo cargo de liderança, mas você fazia por um propósito que muitas vezes você nem sabia o porquê, né, ou finais de semana, né, então assim, hoje você não pode esperar isso das pessoas que estão trabalhando com você. E aí o que acontece? Chegou na sexta-feira, 5 horas da tarde, eu fecho meu computador, eu vou embora e vou fazer as coisas que eu realmente tenho prazer em fazer. Então essa mudança cultural ela tem influenciado bastante nessa escolha. E graças assim a todo esse cenário, eu tive a oportunidade de passar por todas essas gerações e conseguir aproveitar os pontos positivos de cada uma delas, né? E saber que, de fato, essa construção é importante e é lógico, todo dia você acaba aprendendo, né? Todo dia tem uma novidade, todo dia tem alguma coisa que você precisa trabalhar e desenvolver, né? Hoje você sabe que, por exemplo, se você for fazer uma reunião de 1 hora antes, era uma reunião curta, né, que a gente falava quando a gente fazia uma reunião de 1 hora. Hoje, se você ultrapassar de 15 minutos, muito provavelmente aquele conteúdo que foi passado posterior a esse tempo, ele não vai ser consumido e não vai ser entendido, porque há muitas distrações, o mundo está mais rápido, mais veloz, então a gente precisa ser muito assertivo na comunicação, né, e tentar passar o mais rápido possível. Então tem um processo de adaptação, a gente sabe disso, a gente sabe que a gente não vai conseguir acompanhar todo o tempo essas mudanças, mas ela é importante para o quê? Para a gente começar a mostrar para eles que tem sim um lado positivo e tem uma esperança para isso, né? Uma esperança de assumir a liderança, ela é sim positiva, ela não vai deixar de ser uma responsabilidade a mais, não vai ser fácil, algumas decisões são tomadas no dia a dia, isso sem dúvida não é, né? Mas elas são necessárias, você vai viver muitas vezes
com acertos, mas também com erros, e você tem que começar a trabalhar aí até a questão psicológica, mental, para você conseguir não somatizar isso e não levar isso para a tua vida pessoal, né? Você conseguir se livrar de algumas coisas que acabam acontecendo. Então, assim, mas é o aspecto do conseguir entender um pouco esse mundo, o mundo corporativo, essa questão de entendimento de que a gente precisa, assim, de pessoas que estejam dispostas a assumir cargos, porque a gente não vai durar para sempre. Legal. A gente não vai durar para sempre. Bom, você já trouxe aí várias informações para a gente, né? As competências necessárias para um líder. O que mais destaca na sua fala é a questão, não é nem a adaptabilidade, mas é a leitura, algo que a gente vai chamar também de empatia, compreender essas gerações diferentes que trabalham juntos, porque ao conceito de líder nada mais é que uma pessoa que dá uma direção e que consegue colocar as pessoas nessa mesma direção. Então, você falou também da comunicação, que se faz super necessário, né? Especialmente hoje, antes era de cima para baixo, hoje você tem que negociar, você tem que colocar, e também uma habilidade extremamente importante para a liderança, né? Só voltando ao conceito de liderança, um consultor que fala isso, né? Que ele vai dizer, bater metas consistentemente, né? Fazendo certo com o time, porque se você não consegue engajar o time, às vezes você não consegue gerar o resultado necessário, aquele líder vaidoso, aquele líder narcisista, a gente vai ter um grande problema aí, às vezes até de boicote, né? Então é muito delicado o conceito de liderança e essa capacidade de conseguir influenciar pessoas mesmo, com essa competência técnica também se tem, né? Ela é extremamente importante. Só que só ela não se sustenta. Essa coisa de influenciar outros, acho que é fundamental. Talvez é a competência mais importante, né? Você já deve ter passado por situações, você vai mostrar uma planilha e a sua capacidade de mostrar aquela planilha, a sua capacidade de comunicar, de argumentar, que vai fazer a mudança das cabeças que estão ali para decidir. É isso mesmo. É isso mesmo. É bem interessante, né? Porque a gente passa ali aquela década de 90 e depois inicia o ano 2000 e a gente passa um fenômeno muito interessante, porque até aquele período era extremamente tecnicista. A gente observava os cargos de liderança, eles eram sempre escolhidos pelaquela pessoa que tecnicamente ela era muito boa. Então, assim, se desenvolvia muito a questão do hard skills, né? Aquelas habilidades técnicas mesmo, né? E aí depois, quando chega nessa virada, o que a gente vê no mundo corporativo é um investimento pesado em treinamento de relacionamento interpessoal e treinamento de gestão de pessoas. Nossa, inclusive assim, eu passava por muitos desses treinamentos, né? Todas as lideranças acabavam passando por esse treinamento. Por quê? Porque até então não tinha essa preocupação, entendeu? A gente era muito separado, setorizado as decisões, que, por exemplo, na operação você precisa saber da técnica. Quem precisa saber de gestão de pessoas, de RH, é o RH. Isso. Então, assim, cada setor tinha que cuidar do seu quadradinho, mas hoje, se você olhar, você tem que ter uma visão sistêmica da organização. Você tem que entender qual é o objetivo seu dentro do macro da organização, entender os objetivos dos outros setores e entender que hoje você tem objetivos que são traçados em comum. E não adianta, por exemplo, eu ser extremamente técnico, uma pessoa que não desenvolve muita habilidade mais de gestão de pessoas, e a cada 3, 4 meses ter uma rotatividade muito grande, quer dizer, eu vou causar um problema enorme para o setor de gestão de pessoas, porque a taxa de turnover aumenta, o custo para a contratação é muito alto, né? Querendo ou não, a imagem organizacional, né? O que é passado para o mercado é que a empresa é uma empresa que não trata bem os colaboradores, então assim, tudo isso acaba influenciando bastante, né? Então assim, é importante a gente ter esse dimensionamento, entender como que funciona esse processo. Por quê? Porque ele é o que vai dar continuidade no negócio, né? Então,
se a liderança hoje ela não consegue enxergar isso, né, o papel de cada um, da importância de cada um, entender que na mesma forma que você desenvolve hard skills, você precisa também desenvolver soft skills, e elas são importantes, sim, né, que cada pessoa, cada indivíduo, cada empregado que você tem dentro da empresa, ele tem uma forma diferente de pensar, ele tem os seus problemas, ele tem as suas situações específicas. Você precisa entender também isso. É lógico, no padrão você vai tratar todo mundo de uma forma igualitária, né? Mas você sabe aquele que é casado, aquele que tem um filho, aquele que tem um problema na casa, enfim, você começa... Porque é interessante até o perfil da pessoa, né? Tem um que é mais comunicador, que gosta de dar sua opinião. Exato. Tem um que é mais detalhista, que quer saber detalhadamente como é que esse projeto vai ser, se vai dar certo, se não vai, às vezes mais negativo. Esse é o seu desafio. É o grande desafio. É o grande desafio. E essa que é a grande questão, né? De você começar a formatar, entender, conversar e dialogar. Né? Então, assim, desde as questões das conversas que são mais motivacionais, do momento que você tem que puxar um pouco a orelhinha, né? Que também acontece e faz parte do processo, né? Que você tem que chamar a atenção, porque se não está na rota correta, se não está dentro daquilo que é a missão, a visão e os valores da empresa que você trabalha, você tem que orientar, né? Então faz parte do processo, né? Do bom líder, esse olhar e esse cuidado, né? Porque dependendo da empresa que você trabalha, o grau de instrução muitas vezes é um grau de instrução baixo. Então assim, a compreensão e entendimento muitas vezes para aquilo que você fala não tem tanta clareza. Então a gente precisa passar a mensagem de uma forma que ela seja uma mensagem correta, direta, que eles possam entender, né? Então isso facilita bastante o processo, né? E as pessoas acabam admirando a forma como você vai liderar, e isso acaba ajudando bastante, porque como você bem disse, né? Se você está sozinho lá, isolado, trabalhando só a questão da meta e tudo mais, sem muita compreensão do todo, isso funciona em curto espaço do tempo, porque depois acaba, encerra e aí você começa a passar por um processo mais de uma dificuldade maior organizacional. Quando a gente assume liderança, às vezes a gente pensa na questão do democrático, né? Que é como a gente gostaria de ser. O que você pensa sobre isso? Assim, porque uma das coisas que eu vejo de dificuldade de liderança são pessoas que têm medo de enfrentar conflitos, né? Então, por exemplo, demitir, de falar com alguém que... Então, às vezes não é que eu não quero ser líder, eu tenho medo de enfrentar isso tudo que eu vou passar. Um deles é a solução de conflito, né? Um deles não é que o conflito não é que não deve existir, ele vem pra gente, inclusive, ganhar situações, né? Como é que você pensa sobre isso, essa questão dessa competência tão necessária e esse medo que muitos líderes têm? De fato, a questão de trabalhar com uma liderança mais democrática, ela tem seus aspectos positivos, tem seus aspectos negativos, né? Então, assim, é lógico, o modelo autocrático hoje, quando a gente pensa, né, o modelo autocrático é a decisão tomada pelo chefe, né, aquele modelo mais antigo, ele é o último que fala, ele tem que saber todas as informações e tudo mais. O democrático existe mais a participação de todos, né? O que acaba acontecendo mesmo, de fato, no dia a dia, é você conseguir trabalhar a liderança situacional, né? Então isso é importante, né? Então e essa liderança situacional, ela depende muito da maturidade do seu empregado, ela depende muito da complexidade da tarefa que está sendo desenvolvida, ela depende muito do ambiente, da cultura organizacional da empresa. Então, assim, tem muitos aspectos que acabam influenciando bastante da forma como você vai conduzir. Tem determinadas situações que, se for positivo e for possível, e você tiver tempo hábil de resposta para o mercado, porque nem sempre a resposta é só para ti, só para a tua organização, a resposta é para o mercado. E aí, se você tem tempo hábil de discutir, de conversar, de dialogar, de tomar uma decisão em conjunto, é um resultado positivo. Mas
a percepção, nem sempre você consegue. Então aí cabe muito da percepção do gestor, naquele momento, olhar e analisar e ver como vai ser quais vão ser as dificuldades no momento da implantação, não só a dificuldade técnica, mas a dificuldade do pessoal. Porque eu posso ter uma limitação técnica de uma pessoa, mas eu posso ter um descontentamento ou uma desmotivação de alguém, porque ele de repente vai ter que fazer uma tarefa a mais, de repente ele vai ter uma outra obrigação. Então, assim, e aí cabe ele naquele momento, né, ser sincero, né? Então eu sempre gosto de falar nas minhas aulas que muitas vezes o que acaba acontecendo, né? Existe uma confusão muito grande, porque, como você bem disse do termo do conceito de liderança, né, que é a capacidade de influenciar as pessoas, e eu falo sempre que a gente não pode confundir essa capacidade de influenciar a pessoa de manipular as pessoas, né? E muitas vezes a questão e a ideia é trabalhar a questão da manipulação, querer trocar, fazer poder de barganha. Se você fizer isso para mim, eu vou conseguir te dar um aumento, vou te dar uma promoção, vou deixar você de folga na sexta-feira, né? Então, assim, é importante ele ter essa habilidade, porque esses recursos estão disponíveis. Não transparentes, às vezes. Exato, e uma hora acaba. Então aí você fica naquela demagogia e aí todo mundo sabe que você não vai fazer o que você prometeu. Então, assim, é muito importante esse aspecto também, né? A questão de ser honesto e falar realmente, olha, eu preciso disso, por isso, por isso, por isso. Eu sei que eu estou agora nesse momento prejudicando por causa disso, disso, disso. Então, esse conhecimento, essa visão e esse olhar não precisa ter, né? Porque aí a troca ela passa a ser um canal mais direto, um canal mais honesto, aberto, né? E o diálogo ele acaba fluindo de uma forma melhor, né? Tem um líder que você se inspira, assim, que foi uma referência para você? Pode ser uma pessoa famosa ou uma pessoa que foi diretamente seu líder? Então, eu tive algumas pessoas que passaram que elas acabaram construindo bastante um cenário assim, interessante na minha carreira profissional, né? Cada um no seu momento, cada um da sua forma, uns ensinando errado, mas depois corrigindo e mostrando o lado certo. Então, eu já tive situações muito pitorescas no momento da minha construção, né? Principalmente quando eu não estava na academia, né? Que não conhecia o processo, né? Não conhecia como eram os estilos, como funcionava, então era muito empírico tudo que se fazia, né? Mas é lógico, tem algumas pessoas que elas acabam marcando bastante a nossa carreira, né? Mas assim, quando eu olho uma pessoa que tem uma contribuição muito grande, um papel muito grande dentro de liderança, eu vejo muito o Peter Drucker, que é o pai da administração moderna. Morreu não faz muito tempo, né? Mas ele viveu muito tempo e ele tem uma contribuição muito grande no processo de liderança, de gestão, da criação da administração por objetivos, APO. Então, assim, ele é um cara que é um estudioso, né, que conseguiu tirar muita coisa que antes a gente cobrava sem saber o porquê, sem uma base de dados, sem nada para justificar o que estava cobrando, para tangibilizar isso. E aí nesse processo é maravilhoso, porque você não engana um gráfico, você não engana um relatório, ele está ali, ele está na tua frente, o dado está ali. Então, quer dizer, como não aconteceu isso? Então, a gente só espera, né, na verdade, esse processo um processo de melhoria contínua, que acontece com todo mundo, acontece com o líder, acontece com o empregado, acontece com todo mundo que participa desse ecossistema, né? Legal, então a pessoa que deixou uma contribuição, né, e uma contribuição técnica que faz parte, inclusive, do seu vocabulário, do seu início de tudo, né, da sua formação. Aqui passa muito rápido a conversa, daria pra gente conversar sobre. Agora você começou com o Peter Drucker, aí que eu ia puxar um monte de coisa da administração como competências necessárias para a carga de liderança tão importante. Eu sou psicóloga, mas me vi precisando fazer um MBA na área de gestão de empresas, porque senão a gente fica só psicologizando, como diz, né? Não sei se a gente ajudou aqueles que tinham mais vontade ou deixou mais com medo
Então, vocês que estão nos escutando, uma palavra final, Guilherme, para quem ainda sonha em ser líder ou aquele que está com medo ainda e querendo decidir. Então, na verdade, assim, o que acaba acontecendo nesse processo, lógico, medo, insegurança, a situação assim do inesperado, não saber o que vai acontecer com qualquer um. É do ser humano e ainda bem que nós somos movidos assim. Né? Se a gente simplesmente não tivesse nenhum sentimento no momento que assume um cargo de liderança, no momento que a gente tem essa responsabilidade, obviamente que a gente já não estaria mais aqui para conversar. Né? Mas é saber que o trabalho, a questão ética, a forma como você conduz, a maneira correta e reta com todos dentro da empresa acaba ajudando bastante na tua construção. É lógico, o tempo e os cabelos brancos eles vão te direcionar um pouco mais sobre isso. No início, obviamente que você toma decisões muito precipitadas, decisões errôneas, mas que com o passar do tempo isso vão servindo de aprendizados, eles vão entrando numa caixinha dentro da sua cabeça e você já sabe, já toma isso como lição, e se transforma em lição aprendida. Né? E assim, se eu for olhar hoje tudo que eu construí, né, nesses mais de 25 anos trabalhando, eu não me arrependo das decisões que eu tomei, dos compromissos que eu assumi como liderança. Eu vejo que hoje, assim, ela, lógico, toma tempo, mas ao mesmo tempo ela me dá uma alegria muito grande porque eu vejo que eu faço algo que é um propósito, que é algo que eu posso mais ter pontos positivos do que pontos negativos. Então, é legal isso, é legal você assumir esse papel, é legal você ter essa responsabilidade. E vai fazer parte de vocês, da vida de vocês, da forma como vocês conduzirem as empresas que vocês venham a liderar ou que já estão liderando. E esse crescimento, cada vez que passar o tempo, maior vai ser. E quando vocês já estiverem bem experientes, vocês já vão pegar aquelas pessoas mais novas e aí vocês vão ter que preparar, porque o processo sucessório ele é necessário e inevitável, porque a gente sabe que a gente tem um curto tempo produtivo e aí a gente precisa, obviamente, substituir. Então é isso. Legal, e muito obrigada, né? O mais gostoso de tudo de ser líder é a gente influenciar pessoas e depois a gente ter um reconhecimento do quanto a gente foi e deixou contribuições para essas pessoas. Pensem nisso. Obrigada pela companhia aqui no Vocalize, mais uma vez. Não tem para a gente voltar ainda, Gui. É isso aí, vamos lá. Ele vale a pena a gente ampliar essa discussão. Tchau, tchau.